Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade tem sido um assunto que tá pegando e tá virando moda, né? Que as pessoas às vezes já começam a comentar: eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, para qualquer coisa, nossa, eu como por ansiedade. Então vamos falar um pouquinho de ansiedade. Gente, existem vários tipos de ansiedade e a ansiedade ela tem o seu benefício. Não vamos achar que é tudo ruim, ok? Vamos pensar na ansiedade ainda por um ponto positivo. O que seria ansiedade? Vamos começar dizendo, quando a gente está com ânsia, o que acontece com a gente? O nosso corpo faz o quê? Ele vai para frente no sentido de expelir alguma coisa. A ansiedade é a mesma coisa, ela está pensando na frente, ela está pensando no futuro. E quando que ela é benéfica para mim? Quando ela me impulsiona a fazer algo. Quem nunca ficou ansioso para, eu vou elaborar aquilo outro? Quem nunca teve essas ideias? Isso é ansiedade. Às vezes você está sentado e pensando, nossa, amanhã eu vou chegar lá no meu trabalho, vou fazer tal coisa, amanhã eu vou chegar na faculdade, vou apresentar meu trabalho, mas eu tenho que melhorar aquela minha dicção, eu tenho que melhorar meu slide e tal. Essa ansiedade, ela passa a ser positiva porque ela está te dando algumas ideias boas. Você consegue enxergar que você tem alguns pontos a melhorar. Quando que essa ansiedade atrapalha? Quando ela começa a causar dano no seu trabalho. Você está tão ansioso que você passa a errar no trabalho. Com medo de errar, você erra. Então ali você precisa voltar ao controle, você precisa parar e pensar, por que tanto, né? Por que eu tô tão tenso nesse sentido, ok? Então às vezes a gente vê pessoas que ela fica tão ansiosa no sentido assim de agradar que ela acaba errando. Então a ansiedade ela acaba se tornando um ponto negativo e às vezes o que acontece? A pessoa começa a desenvolver pânico. Outro momento também são as cobranças. Às vezes você está num ambiente de trabalho que você é cobrado exaustivamente por um rendimento que é quase impossível de atingir. Eu digo quase porque se está sendo cobrado porque foi criado um projeto que entendeu-se que dá para fazer daquela forma. Porém, a pressão do superior é tanta que aí você começa a se sentir mal nesse ambiente de trabalho por medo de não dar aquele rendimento. Então, você começa, quando ouve a voz do chefe, você começa a ter taquicardia, a ter sudorese, e aí eu tô passando mal, e aí você levanta do lugar e vai ao banheiro e começa a hiperventilar, né, que é onde a respiração fica ofegante, e você não sabe o que está acontecendo, né, então o ambiente de trabalho se torna um estressor. E aí você começa a desenvolver ataques de pânico por causa disso. Ataques de pânico, é bom você entender que é o seguinte, nós, enquanto criaturas, nós temos no nosso sistema já um instinto de luta e fuga. O que é isso? Quando a gente está em um perigo real, né, a tendência é nós corrermos. E como que o nosso organismo reage? Né? Tá acontecendo uma coisa ali, eu tenho que correr. O sangue ele vem mais para o tronco, deixando os membros inferiores e superiores, braço e perna, mais leves, porque a gente precisa correr. Então, e o coração ele tende a bombar mais sangue, então ele tem que ficar mais acelerado. Então, ele começa a ficar descompensado e começa, né? E a gente tem que correr. No pânico, nós estaremos sentindo os mesmos sintomas dessa luta e fuga, né? Para correr daquele ambiente, porém não num perigo real, e sim de um perigo inconsciente, uma coisa do ambiente, né? Então, o que eu sempre digo para os pacientes quando eles estão tendo esse ataque de pânico, que eles consigam trazer o controle de volta para si, porque eles têm que pensar o seguinte, peraí, eu tô fugindo de que exatamente? Eu estou em um perigo real, vai acontecer algo ruim aqui para mim? Não, não vai. Então, eu começo a controlar novamente a minha respiração, começo a entender, peraí, tá tudo bem aqui,
não tem necessidade de eu ficar desesperado e tal. E eu começo a entender até o que foi o causador. Né? Ah, foi meu chefe que chegou, escutei a voz do meu chefe ali e já fiquei tensa. Então eu já percebi que isso é o que eu preciso tratar. Né? Então eu vou marcar lá minha consulta com o psicólogo e vou conversar a respeito. O meu chefe está causando isso. E eu preciso pedir demissão do emprego? Não, você precisa entender o gatilho que está fazendo aquilo, porque é seu. Aquela exigência do chefe não é nada pessoal com você, ele está buscando o seu melhor desempenho enquanto funcionário. Mas a exigência dele está pegando em algo lá no seu inconsciente, em algo lá no passado, que você já passou por uma situação de cobrança como essa e que agora você, quando o chefe te cobra, você começa a se reportar aquela cobrança do pai, da mãe, de um professor que você teve, que cobrava aquele desempenho no trabalho escolar. Enfim, você vai buscar o que é o gatilho. Nesse momento, o gatilho manifesto é seu chefe. Mas e o que é latente? O que não está aparecendo? Então, isso lá na sua consulta com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, você vai conseguir descobrir. A partir do momento que você descobriu o real sentido, que aquele pânico está instalado, você consegue o controle. Aí eu vou deixar um adendo. Algumas pessoas precisam tomar remédio psicotrópico nesse intervalo. Por quê? Ele desenvolve um sintoma tão grave, tão alto, que se ele não fizer uso do medicamento, ele não consegue controlar o sintoma e ele não consegue tratar lá com o psicólogo, a psicóloga dele. Ok? Então, o profissional de saúde ele vai indicar, né, encaminhar para um psiquiatra, o psicólogo não está apto a receitar nenhum medicamento, ele vai encaminhar para o profissional da área da saúde mental, o psiquiatra vai fazer o receituário do medicamento e aí sim, os sintomas estando controlados fica mais fácil. Então, o remédio psicotrópico, ele exatamente a função dele nesse caso é controlar o sintoma para que vocês possam tratar isso lá na psicoterapia e vocês consigam ter o resultado que você está buscando. Porque senão na terapia você vai ficar falando o tempo todo de sintoma e vocês não vão sair do lugar. Quando vocês identificarem o gatilho correto e você começar a controlar esse sintoma, automaticamente o psicólogo vai falar com você, olha, procura novamente o profissional da saúde mental, psiquiatra que você teve contato e ele vai reduzindo a dose. E você vai reduzindo conforme a orientação do médico. Não vá achando, eu vou parar por conta. Não é assim que funciona. Algumas pessoas dizem assim, mas e se eu não quero tomar esse remédio não, doutor, porque eu não quero me viciar. Quem disse que você vai viciar? É um remédio que é para controlar por um determinado momento. Quando você passa a fazer o desmame correto que o profissional de saúde vai te indicar, o seu corpo vai desacostumando aos poucos da mesma forma, ok? Porque é química. Então, você não vai ficar um viciado nesse medicamento se você fizer o tratamento correto. Existe também a dependência psicológica. Se eu parar de tomar, vou passar mal. Não necessariamente, você vai falar, você vai estar conversando com o seu profissional de saúde que vai orientar, siga as orientações dele. Nós conhecemos muitas pessoas que tomaram medicamento psicotrópico e não estão tomando mais, estão vivendo muito bem, obrigado. Por quê? Porque os sintomas da doença foram identificados e a pessoa consegue agora ter controle disso. Okay? Por isso que eu disse que, por isso que eu refuto essa questão da dependência eterna. Não, você consegue sim. A diferença é que existem pessoas que realmente vão precisar tomar remédios a longo prazo ou pela vida toda, que são as pessoas que têm transtornos esquizofrênicos, psicóticos, transtorno de bipolaridade. Então eles precisam, porque a doença não tem cura, ela tem controle e o controle vem pelos remédios psiquiátricos. Então essa questão dos medicamentos, não tenha medo de tomá-los. Se o profissional de saúde está te orientando a fazê-lo, é porque ele sabe o que é melhor para você nesse momento. Se porventura você tivesse um problema de pressão alta, o médico falasse para você, olha, você precisa tomar o remédio da pressão todo dia de manhã, o que você faria? Você tomaria, ok? E seria uma questão de dependência química física, porque sem aquele remédio a sua pressão arterial sofrerá alteração.
Você não quer isso. Da mesma forma, os seus, entre aspas, problemas mentais, né? E na verdade seriam mais para problemas emocionais e que são controlados por esse remédio. Então, por que não tomar? Ok? Então, se o remédio é de um problema físico você tomaria sem hesitar, por que não um remédio psicotrópico você vai fazer tanta resistência? Gente, entenda, sem saúde mental não há saúde. Então a gente tem que estar controlado nisso também. São muitas exigências que nós sofremos no dia a dia, exigências no trabalho, na vida financeira, na vida amorosa, na vida familiar, e a gente tem hora que a gente fica, né, parece que a gente é sufocado a ponto de explodir, não é assim? Então o remédio ele ajuda a controlar os sintomas até que vocês consigam entender e resolver esse gatilho, e aí sim você vai estar no domínio da situação, aí sim você vai poder fazer o desmame, né, que a gente chama, dos remédios psicotrópicos, ok? Diferente, essa ansiedade que eu tô citando é diferente do transtorno de ansiedade, tá? Esse transtorno, sim, ele é um agravante, ele impede a pessoa de trabalhar, ele impede, às vezes, né, ele impede a pessoa de ir e vir, de andar no transporte coletivo, porque ele desenvolve agorafobia. Então tem muitas situações que a ansiedade tá por trás. A gente tem que observar a ansiedade, porque às vezes a gente menospreza ela. A gente fala assim, eu tenho ansiedade. A gente ouve muito isso, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Porém, a ansiedade, ela é o inicial, ela é o start para transtorno de pânico, ela é o start para depressão, ela é o start para transtorno de ansiedade. Então, temos que observar, olhar essa ansiedade e entender. Ela está me ajudando ou ela está me atrapalhando? Se ela estiver atrapalhando, é um problema. Ok? Então fica aí a dica para vocês, essa questão de ansiedade, observa, não leva como uma coisa natural, não leva como uma coisa que, né, todo mundo tem. Não, peraí, todo mundo tem, né, mas cada um tem de um jeito. Como que está sendo o meu? Se estiver me atrapalhando, às vezes a ansiedade está atrapalhando o seu relacionamento amoroso. Né? O namorado demora 10 minutos para chegar, você já está acusando ele de ter passado na casa de alguém antes de ter vindo. E, na verdade, às vezes nem é tudo isso. Né? Às vezes ele simplesmente se atrasou no banho, na saída de casa. Então, a gente precisa olhar e entender que a ansiedade também tem que estar sob controle. Tá? Porque tudo que sai do controle, ela nos prejudica. Tá? Ela vai te prejudicar no trânsito, se você estiver dirigindo, ela vai te prejudicar no teu trabalho, porque você vai jogar essa ansiedade sobre os seus colegas de trabalho, sobre o seu chefe, isso vai te prejudicar. Então, muito cuidado, observe bem como que tá essa situação para você, ok? Fica aí mais uma dica para vocês. Clique aí no sininho para vocês receberem as notificações. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e dá um gostei, dá um joinha, divulguem esse canal, porque a gente vai estar ajudando mais pessoas. Psicologia do dia a dia vem agora para vocês, para ajudar vocês a sanar as dúvidas e a estar melhor no nosso dia a dia. Tem aí, né, na descrição, nossos canais do Facebook, do Instagram. Você que tem um assunto que quer ver por aqui, deixa aí nos comentários, mas se você tiver vergonha do assunto, não gostaria de colocar aqui, mande no nosso e-mail, a gente vai estar fazendo um vídeo legalzinho a respeito, óbvio, sem citar você, tá bom? Um beijão, forte abraço, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!